bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem sabe você tá vendo essa live e tá curiosa para saber sobre a constelação de Absalão. Hoje nós vamos falar de um dos filhos do rei Davi, uma história cheia de significados sistêmicos que vai te mostrar o quanto de constelação tem na Bíblia. Então seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem tá chegando por aqui. Thalita, minha xará. Márcia chegando, Fernanda, Elaine, aluna do Constelar com a Bíblia, coisa boa. Elisângela, faz o seguinte, me ajuda aí, compartilha, tá? Hoje a gente vai tratar de uma história densa. Sabe aquelas histórias que são difíceis de ler? Aqueles filmes que são difíceis de assistir? Mas às vezes na vida a gente tem que olhar para essas partes densas, difíceis, dolorosas. Por quê? Porque a Bíblia, ela não nega nenhuma verdade. E toda a história, toda a verdade que está revelada na Bíblia é importante, tem serventia para o nosso crescimento. Então olhar para a história de Absalão não é nada fácil. Já vou avisando para você aqui no começo dessa história, dessa live. Mas com certeza eu vou trazer uma aplicação pessoal no final que vai valer a pena a gente entrar em contato com essa história tão triste da família desse grande homem de Deus chamado Davi. Conta pra mim. Oi, Yala! Bem-vinda, lindona! Quem já conhece aqui, ou quem tá na gravação, ou quem está ao vivo, quem já conhece a história de Absalão? Quem já leu, quem já parou pra pensar sobre essa história? E eu espero trazer pra você uma expansão de consciência através dessa história. Que você também consiga se colocar, né? Porque essa é a coisa linda da constelação. É quando você vê uma história que não é sua, mas de alguma forma, como todos nós somos humanos, não é assim? Todos nós somos humanos, a gente consegue se colocar em algum lugar dessa história e a partir dessa colocação, nós podemos extrair lições para a nossa vida. Então quem aqui já conhece, já cruzou com Absalão por aí, em alguma meditação, em alguma pregação, em algum momento, e já ficou com umas pulgas atrás da orelha, assim, tipo assim, como assim? Ou por quê? Existem histórias que a gente escuta, sim ou não? Diga pra mim, você que tá vendo agora também essa live ou essa gravação. Existem histórias que a gente escuta que nos colocam em um lugar de espanto, sabe? Como assim? Por quê? Será que as coisas não poderiam ter acontecido de uma forma diferente? Mas uma coisa que a gente aprende com constelação familiar é dizer sim para a vida como ela foi. A vida tem seus caminhos e a vida muitas vezes se apresenta de forma dura. A consequência da vida às vezes ser tão dura, toda a dureza da vida, toda a dificuldade da vida não nasce da própria vida, nasce da onde a vida se desviou da vida. O que é isso, Thalita? Eu não estou entendendo nada. Quando Deus ordenou a vida, Ele ordenou uma vida abundante, dominante, unida, plena, perfeita. A vida se estabeleceu pela primeira vez naquele jardim chamado Éden. A tradução de Éden é prazer. Então a vida era para ser só alegria, vamos dizer assim. Mas quando o homem cai, na queda, existe um desvio. A vida se desviou do caminho que é só vida. E agora foi acrescentada uma informação, que é pecado. Eu vou dizer para vocês, o salário do pecado é a morte. Você conhece esse texto? Tudo o que causa morte vem do pecado. Tudo o que degrada a vida, tudo o que limita a vida, tudo o que distorce a vida, não é vida, é morte. E vem do pecado. Então a história de Absalão é um excelente exemplo de como o pecado, ele pode roubar a sua vida, literalmente. Então isso aqui é uma live complicada de fazer. Não é o tipo de assunto que dá muita audiência, vamos dizer assim. Mas é o tipo de assunto que eu me proponho sempre a trazer para você, porque meu compromisso aqui não é com muita gente, mas é com ir profundo na quantidade de pessoas que o Pai me confiar.
E normalmente as pessoas que o Pai me confia são pessoas de alma grande, pessoas que recebem. Então que bom que você tá aqui, ou nessa gravação, ou nessa live. Você é alguém que o Pai confiou porque você tem alma grande, tem espaço em você para esse tipo de conhecimento. Então vamos para a história de Absalão? Primeira coisa que eu quero dizer para você, boa noite. Eu sei que tá chegando aqui agora e eu ainda não disse boa noite. Tem muita gente chegando, não dá pra dizer boa noite uma a uma. Me ajuda aí, ó. Compartilha aqui, ó. Clica no avião aqui, ó. Tum, tum. Manda aí pra... Você conhece alguém de alma grande? Não dá pra compartilhar isso aqui com todo mundo, tá? Não dá pra compartilhar com aleatoriamente. Mas sabe aquela pessoa que você sabe que ela tem lugar pra receber grandes mensagens? Pra entender a grandeza da vida? Pra olhar pra vida com um olhar que poucas pessoas olham? Se você conhece alguém assim, é pra essa pessoa que você deve mandar essa live ou marcar ela aqui nos comentários pra ela assistir. Combinado? Tendo feito minha propaganda, que é só essa hoje. Eu tenho outra propaganda pra fazer. Posso fazer uma propaganda rapidinho? Só que eu vou fazer uma propaganda meio incompleta. Se você tá vendo essa live e participou do Despertar e não recebeu o meu e-mail e não está no grupo do Caminho, você precisa me chamar no inbox ainda hoje, lá no direct, porque tem um grupo rolando para todo mundo que participou do Despertar e não pôde entrar no Constelar com a Bíblia. É um grupo secreto, tá bom? Não é secreto tipo a existência dele, mas o que vai acontecer lá dentro dele é secreto. E o que vai acontecer lá dentro dele é uma oferta para o meu guia de autoconstelação O Caminho. Amanhã a gente vai abrir as inscrições. Só que quem tá lá nesse grupo vai receber um preço incrível, que eu já revelei hoje, inclusive. Então, se você participou do Despertar por um motivo maluco, esquisito, você não tá nesse grupo, por favor, me chama no direct que eu te ajudo a entrar ainda hoje no grupo e amanhã você vai poder começar a ser uma aluna da família Constelar através do Caminho, que é um guia prático de autoconstelação. Mais informações lá no grupo, combinado? Pronto, chega de propaganda por hoje, vamos trabalhar. Toda história não começa em um indivíduo. Eu já tenho ensinado isso aqui pra vocês. Quem já tá aprendendo isso comigo? Vou tirar os comentários aqui pra vocês enxergarem melhor. Depois eu volto os comentários. Tá dando pra ver direitinho? Porque eu vou montar a constelação aqui, ó. Toda história, nenhuma história começa em um indivíduo. Eu já tenho ensinado isso pra vocês aqui. Então, quando você olhar pra sua história, qual a importância de saber isso? Quando você olhar pra sua história e para aquilo que está acontecendo na sua história, ou até o que não está acontecendo na sua história, saiba que essas coisitas não começaram com você. As nossas histórias sempre são anteriores a nós. Porque quando nós recebemos a vida, esse presente divino, supremo, eterno, maravilhoso, essa dádiva que é viver por conta daquele desvio que eu falei no começo da live, junto com a vida vem o quê? O pecado. E o pecado traz para a vida consequências de morte. Então a gente recebe esse pacote completo, não dá pra dissecar, receber só uma parte dele, não. Todo mundo recebe tudo, né? Recebe a vida como um todo. Na cruz do Calvário, Jesus fez assim, ó, você recebe a vida como um todo, mas essa parte pesada, essa parte complicada da vida, eu carrego por você, eu pago por você. Só que só vive essa realidade quem está em Cristo. Então, não é só porque Jesus morreu na cruz que todo mundo está desfrutando dessa vida abundante aí, que ele conquistou. Só que só desfruta quem está nele. E aí a gente tem diversas linhas teológicas, tem umas que acreditam que existem os predestinados, outras que acreditam que basta crer e confessar e estar a salvo. Eu não vou entrar aqui na linha teológica, eu tenho uma muito bem definida, mas não vou entrar aqui numa linha teológica. Mas o que eu quero que você entenda é que só em Jesus nós temos a vida de novo como a vida prima, a vida como ela foi concebida. Mas não é da boca para fora que você dizendo que tem essa vida que você tem. É olhando a sua vida e dizendo assim, uau, isso é viver. Isso é vida, que a gente sabe se você tá nesse lugar ou não. E tudo aquilo que não tá dando certo na sua vida não começou em você, tá? Veio junto com a vida quando você recebeu a vida, ok? Se fez sentido, manda uns coração aí, uma reação, sei lá, um sinal de fumaça,
Qualquer coisa pra eu saber se fez sentido pra você. Tendo dito isso, eu vou falar a história de Absalão, filho de Davi. Mas a história de Absalão não começa com Absalão. E aonde eu vou começar a contar esta história pra vocês? Bom, cadê? Oh my Jesus. Aqui. Davi, pai de Absalão, ok? Teve um caso, um affair. Não foi affair nem foi caso. Eu vou dizer pra você o que foi de verdade. Davi, pai de Absalão, vou colocá-lo aqui, usurpou a mulher de Urias, um dos comandantes do seu exército, Betseba. Vou colocá-la aqui. Você pode querer romantizar o que aconteceu entre Davi e Betseba. Uma história de amor. Davi ficou inflamado de paixão por Betseba ao vê-la se banhando. Ele estava no telhado do palácio e viu ela se banhando lá no telhado da casa dela. Ele devia estar na guerra e ele ficou inflamado de desejo por aquela mulher e ele tomou ela para si. Isso não tem nada de romântico, isso não tem nada de bonito, isso não tem nada de agradável. Davi pecou e pecou feio, porque Betseba era a mulher de Urias, um dos seus comandantes que estavam lá na guerra, aonde ele deveria estar. Eu não vou me ater muito a essa história é muito conhecida, a queda de Davi, mas o fato é que dessa violência, e esse é o nome, é o melhor nome pra gente descrever o que aconteceu entre Davi e Betseba. Uma violência, não é uma história de amor, foi uma história de violência. Dessa história nasceu uma criança, mas Deus cobrou a vida dessa criança como consequência do pecado de Davi. Então essa criança morre. Só que as consequências não param por aí. Deixa eu te falar, o pecado de Davi com Betseba foi tão grande que as consequências se perpetuaram pelas gerações de Davi. E aí eu abro aqui para uma pergunta. Você conhece bem a história da sua família? Sabe se existem pecados que podem ter as consequências desse pecado podem ter se perpetuado para gerações futuras? E se você tem dúvida que isso acontece, nós vamos ler rapidamente quais são as consequências do pecado de Davi para com Betseba e Urias. Então Davi pecou contra Betseba, pecou contra Urias, pecou contra o Senhor. E as consequências estão descritas em 2 Samuel, capítulo 12, deixa eu ver se é 12 mesmo, capítulo 12, versículo 11, versículos 10 e 11 eu vou ler. Diz assim: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha ao mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então, vou ler o 3 aqui. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Então, o que aconteceu entre Davi e Betseba reverberou nas gerações futuras. E Deus disse para Davi, olha como que esse texto é profundo. Você está perdoado. Ou seja, você não vai morrer por causa desse pecado. Você está perdoado. Mas acontece que esse pecado tem consequência nas próximas gerações. Primeiro, que um filho vai morrer. Segundo, que a espada não vai se apartar da sua casa. E terceiro, que você vai ver um homem se deitar com as suas mulheres diante de todo Israel. O que você fez em segredo, você vai ver um homem fazendo
diante de todo Israel. Esse foi o juízo de Deus sobre Davi. Muito bem. O que isso aqui tem a ver com Absalão? Logo depois, começa-se a contar a história de Absalão. Eu vou tirar Betseba daqui, vou deixar Davi, mas para você entender que Absalão era filho de Davi com Maaca. Maaca era filha de Talmar, o rei, deixa eu ver se eu anotei o nome do reinado dele aqui. O rei de Gesur. Então Maaca é o quê? Uma princesa, né? E se casa com um rei. Então agora é uma rainha poderosa. E ela vai ter 2 filhos com Davi. Um filho chamado Absalão, que é o nosso personagem de hoje, e uma filha chamada Tamar. Dizem em Israel que Absalão era o homem mais bonito de Israel. Assim como Tamar era uma das filhas mais bonitas e admiradas do rei Davi. Se essa família tivesse organizada, assim estaria. Mas aconteceu uma tragédia. Qual foi a tragédia? Um outro filho de Davi, chamado Amnon, ele abusa sexualmente da sua irmã. Então, eu não coloquei aqui pra você a cena de Davi com Betseba, porque não é o foco da live de hoje. Hoje a gente tá falando de Absalão. Mas como que eu poderia representar em uma constelação um homem que abusou sexualmente de uma mulher? Então essa mulher está caída, Tamar agora está caída, e esse homem está sobre ela. Veja essa cena. Isso não aconteceu diante dos olhos de Davi, tampouco de Maacla. Isso sempre acontece longe dos pais. Todo abuso, toda violência sexual, todo trauma sexual acontece longe dos pais. Alguém vai dizer assim nessa live, Thalita, muitas vezes o pai é o abusador. E eu vou dizer pra você, um pai jamais abusa de seu filho, da sua filha. Esse homem, quando faz tal coisa, ele se despiu do seu papel de pai. E é por ele não ser pai, naquele momento, se despir da honra e da responsabilidade de ser pai, que o abuso é possível, que a violência sexual é possível. Na presença do pai, nunca há um abuso sexual. Presta atenção nisso, porque isso vai libertar muitas mulheres. Na presença do pai, nunca há um abuso sexual. Nunca. É a ausência do pai que cria espaço, olha o espaço que eu deixei aqui, ó, para que uma menina, para que um menino seja violentado, abusado, agredido, ferido sexualmente. E no caso de Amnon e Tamar, assim foi. Amnon arma uma armadilha, ele arma uma situação longe dos olhos de seu pai, para enredar sua irmã e para subjugá-la. Eu tô sentindo dor fazendo esse movimento aqui. Dor física. Porque uma mulher, talvez a cada minuto, passe por isso. Isso não é uma história. Isso é a realidade da vida de muitas mulheres. De muitas mulheres. E o que acontece nessa cena é que depois de subjugar Tamar, e eu tenho uma constelação aqui que fala sobre isso, sobre Amnon e Tamar, Amnon a abandona. Vou colocar ele aqui. Mas Absalão é irmão de Tamar. E ele vê o que aconteceu com sua irmã. E ele fica indignado. Ele fica indignado com a dor de sua irmã. Ele fica indignado com raiva de Amnon, que é o seu irmão. E ele fica indignado com o seu pai. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 13, conta essa história em detalhes, você pode ler. A Bíblia diz que Absalão guarda essa mágoa no seu coração, mas que ele começa a tramar uma vingança contra Amnon.
O que acontece é que Davi, mesmo tendo sofrido, se cala diante dessa cena. Ele fica impotente, isso é um absurdo. Um filho abusou de uma filha, isso é um absurdo. Davi se cala, seu coração chora. E eu penso que em algum lugar do coração de Davi, por ele ser um homem extremamente sensível, ele olha para essa situação entre Amnon e Tamar e diz assim, ó, a conta chegou. A conta chegou. O profeta avisou que coisas iam acontecer dentro da minha casa. Então Davi, eu vou fazer aqui, ó, na constelação, dá as costas. E o que acontece é que Amnon, presta atenção, perdão, Absalão, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é a constelação pura. Assume o lugar de pai de Tamar. Quando Absalão assume o lugar do pai de Tamar, ele está excluindo o seu pai, Davi, da sua vida. Ele está num lugar da sua alma dizendo assim, ó, eu teria feito diferente. Absalão toma Tamar, leva para sua casa, a protege, cuida dela. Thalita, isso não era esperado de um irmão? Sim, mas um irmão só pode fazer isso no lugar de irmão. Ele diz para Tamar, você pode ler em 2 Samuel 13, do 19 ao 21, não fala nada sobre o que aconteceu. Ele se torna a voz que orienta Tamar nesse lugar de fragilidade que ela está. Não conta nada sobre o que aconteceu. Porque no seu coração ele planeja resolver essa parada. Porque no seu coração ele tem uma verdade. Absalão tem uma verdade no seu coração. Eu vou resolver isso melhor do que meu pai. Eu sou maior do que meu pai. Eu sou mais justo do que o meu pai. E tudo isso se comprova na história de Absalão, a gente vai ver daqui a um pouco. O que acontece é que durante 2 anos ele trama uma vingança e ele só se satisfaz quando, olha aqui o que eu vou fazer, ele mata Amnon. Absalão planeja um jantar, chama todos os filhos do rei, conversa com o pai sobre aquilo. Quem é que reúne os filhos ao redor da mesa? Conta pra mim. Não é o pai. Davi ainda fala pra ele, rapaz, esse negócio vai ficar muito pesado pra você. Olha só, olha que curioso esse versículo. 2 Samuel capítulo 13, versículo 25, quando Absalão tá arquitetando, né, já colocando em prática seu plano para matar o seu irmão Amnon, ele vai pedir autorização pro pai para reunir os filhos. E até convida o pai. Quer dizer, o plano de Absalão era matar Amnon na presença de Davi. Esse era o plano. Mas acontece que Davi diz assim, ó. 2 Samuel capítulo 2, versículo... Perdão, 2 Samuel capítulo 13, versículo 20 e... Tô enxergando direito? 25. O rei, porém, disse a Absalão, não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados para você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão disse, se o rei não quer ir, pelo menos deixe que o meu irmão Amnon nos acompanhe. Então qual que era o plano de Absalão? Ele ia matar Amnon na presença do pai. Eu quero que você entenda o comportamento de Absalão. Sabe o que Absalão estava fazendo? Ele estava querendo obrigar o pai dele a tomar uma atitude. Ele estava querendo obrigar o pai dele a ver o que havia acontecido com Tamar. Porque no coração de Amnon é como se Davi não tivesse visto, não tivesse entendido, não tivesse se colocado. Então ele planeja de forma cruel, eu vou matar e vou matar na frente dele. Aí o Davi fala que não vai. Aí ele diz assim, tudo bem, mas mesmo assim eu vou matar. Quando chega a notícia a Davi que Absalão havia matado Amnon, primeiro chega a notícia catastrófica. Falam assim para Davi,
Absalão matou todos os seus filhos. Davi chora, rasga as vestes. Depois alguém vem e conta direito. Fala, não, calma, não foi todo mundo que ele matou, não. Matou só Aminon. E o que Absalão tem que fazer? Presta atenção nesse movimento. Ele tem que fugir para a terra da sua mãe. Por isso que eu coloquei aqui o avô Talmar. Ele tem que fugir para Jesur. Ele vai para a esfera da mãe. E fica lá durante 2 anos. Durante 2 anos, e olha aqui como ficou interessante a constelação. Absalão está distante do seu pai. E ele poderia ter usado esse tempo para refletir sobre o que tinha acontecido. Só que durante esses 2 anos, vai entrar mais um personagem aqui. Entra um homem chamado Joabe e se coloca entre Davi e Absalão. E Joabe começa a interceder por Absalão, para que ele pudesse voltar a Jerusalém. O coração de pai de Davi ama Absalão, mas o coração de pai de Davi odeia o que Absalão fez com Aminon. Da mesma forma que o coração de pai de Davi amava Aminon, mas odiava o que ele havia feito com Tamar. Essa é a cena da família de Davi. Ele não tem uma relação direta com seus filhos. Veja, Tamar está morta em sua própria dor. Aminon está morto na vingança de Absalão. Absalão está na esfera da mãe. Davi é um homem que não tem contato com seus filhos. E quando vai ter contato, sempre tem o quê? Alguém entre eles. Nesse caso, Joabe. Joabe intercede. E Davi, já sentindo saudade de Absalão, pede que o filho volte a Jerusalém, mas o proíbe de entrar em sua presença. Esse é o tamanho da incapacidade de Davi de olhar para o que tinha acontecido com seus filhos. Durante 2 anos, Absalão mora em Jerusalém, mas não pode entrar na presença do pai. Não pode acessar o seu pai. O que cresce no coração de Absalão durante esses 2 anos? Ainda mais raiva, ainda mais indignação, ainda mais sentimento de injustiça, ainda mais o pensamento de que meu pai não está tratando as coisas da forma certa. Ele não está vendo o todo, ele não está vendo o que aconteceu. E aqui eu quero trazer a primeira aplicação pessoal, e essa vai para você que conhece constelação familiar, que é aluna do Constelar com a Bíblia ou aluna de outra formação, e que já ouviu falar em tomar os pais. Se você ler a história, você vai achar que Absalão tinha tomado o pai, porque parecia que ele era um bom moço, querendo fazer o quê? As pazes, me incomodando alguma coisa aqui, as pazes com seu papai. E ele durante 2 anos fica insistindo em estar na presença do pai. Da boca para fora, Absalão tinha tomado o pai. Só que o que tinha dentro do coração dele não era gratidão, não era honra. E eu vou dizer para você uma coisa, você que conhece constelação vai entender. Enquanto existe no seu coração qualquer nível de julgamento sobre os seus pais, você ainda não os tomou de verdade. Essa é a aplicação pessoal dessa live. Enquanto existe no seu coração qualquer julgamento quanto aos seus pais, você ainda não os tomou de verdade. Tomar é um verbo que nós usamos na constelação, porque se você fala assim, eu aceito meu pai ou minha mãe, vamos imaginar que Absalão dissesse isso, eu aceito meu pai. Gente, diante dos nossos pais, quem somos nós para aceitá-los? Alguém aqui escolheu o pai e a mãe que ia ter? Eu acho um absurdo quando eu vejo na internet, absurdo, não é nem absurdo, absurdo, quando eu vejo na internet uns textos assim, a mãe falando pra criança, você, meu filho, me escolheu para ser sua mãe. Quem é a criança que escolhe para ser mãe? Nós somos escolhidos para pertencer a uma família pela soberania divina. É Deus quem escolhe papai e mamãe. É ou não é? Porque nem os nossos pais escolhem quem nós seremos, nem nós escolhemos quem eles serão. Quem é que está fora dessa história, soberano sobre tudo, dizendo quem vai ser filho de quem vai ser pai de quem?
é Deus. Então, quando eu não aceito os meus pais, a minha primeira rebelião não é contra papai e mamãe, é contra Deus. E aí vem a história da honra, que é um pilar tão importante na constelação familiar e que eu não preciso nem te falar o quanto é bíblico. Porque honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra é o primeiro mandamento com promessa. E aí a constelação ensina que não adianta você receber, aceitar os seus pais. Imagina que se você recebe, eu tô com um perfuminho aqui, ó. Se eu te dou esse perfume, você pode usá-lo ou não. Você pode falar assim, ah, que bonita a embalagem. Deixa eu ver se eu gostei, Thalita, do perfume que você me deu. Ah, o cheiro eu não gostei não. Guarda lá no armário, dá pra outra pessoa. Então quando você recebe alguma coisa, você pode usar ou não usar. Agora quando você toma alguma coisa, você tá mergulhando naquilo. Você tá permitindo que aquilo pertença a você, que aquilo tem um lugar, você tá fazendo algo com o que você recebeu. Por isso que na constelação nós usamos o tomar os pais. E quem não toma os pais não toma a vida. Então, Absalão parecia que estava tomando o pai. Que ele ficou lá longe, na casa do vovô, voltou para Jerusalém, durante 2 anos se comportou direitinho, fez tudo como mandava o figurino. E até parecia que ele estava querendo uma relação verdadeira com seu pai. Só que em um determinado dia ele conseguiu. E quando ele conseguiu, o coração de Absalão se revela. Ele começa a armar um plano para destituir Davi do seu trono. E qual é o plano? Ele vai para a porta da cidade. E ele começa a atender as pessoas. E as pessoas chegam com queixas em Jerusalém. E ele ouve as pessoas e diz assim, ah, se eu pudesse te ajudar. Pena que o rei não vai te ajudar. Pena que o rei não vai ser justo com você. Pena que o rei não vai te ouvir. E ele vai ganhando a simpatia das pessoas. Sabe por quê? Todo mundo adora alguém que concorde consigo. Sabe por que que Constelação à Luz da Bíblia não é um sucesso absoluto com toda e qualquer gente? Porque a gente confronta as pessoas com a verdade. Mas, se eu viesse aqui falando, você é poderosa, vai ter sua melhor versão. Seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Porque Deus tem um plano para sua vida. Isso aqui é bombar. Absalão estava nas portas de Jerusalém, alimentando o ego das pessoas. Você quer conquistar uma multidão rapidinha para você? É só alimentar o ego delas. Elas vão vir, rapidamente. Igual abelha no mel. Só que essa mesma multidão vai te ferroar depois. Esse é o tipo de atenção barata. Quando você ganha atenção, conquista a atenção, dando às pessoas aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. E Absalão fez isso durante 4 anos. Espante-se, durante 4 anos ele arquitetava a vingança verdadeira. Porque ele não queria só matar Amnon. A história de Absalão, a vingança, o ego, a raiva de Absalão não se satisfez com Amnon morto. Ele queria ferir o pai. E quando ele entende que ele já tem uma multidão ao seu redor, ele chega para o pai, e eu quero colocar aqui uma falsa relação. Então, a verdadeira relação de pai e filho é assim, o filho aqui, o pai aqui. A relação de Absalão com Davi, de Absalão com Davi exatamente era falsa. Então, sempre tinha um intermediário entre eles e o Davi estava aqui. Até parece que isso aqui tinha mudado, né? Davi estava longe de costas, Davi estava aqui. Mas na verdade Absalão se via do mesmo tamanho de seu pai, por isso que eu coloquei do lado, e sempre havia alguém entre eles. A coisa não estava resolvida, não estava harmonizada, não estava reconciliado como a constelação à luz da Bíblia ensina. Quando Absalão percebe que ele já tem uma multidão, ele pede para o seu pai, posso ir até Hebron, porque eu fiz um voto, e joga uma conversa ali no lero. Aí
Aí Davi fala, pode ir. Lá em Hebrom ele reúne os seus súditos, a sua multidão, e deixa eu abrir mais uma aplicação pessoal. Não imagine que porque você está sendo aplaudida, que o que você está fazendo está certo. Porque, com todo respeito, sempre tem idiotas para aplaudirem alguém que se levanta. Absalão estava sendo desonroso, mas sempre tem idiotas para aplaudirem alguém que se levanta. Então, às vezes, você fica tão preocupada com quem te critica e tão vaidosa com quem te elogia, e você nunca parou para questionar se os elogios que você busca e recebe são verdadeiros. Não leve tão a sério os elogios assim. Questione, critique a multidão que te aplaude. Será que o que eles estão aplaudindo realmente é algo plausível? Ah, se Absalão tivesse feito essa autocrítica. Mas ele estava tão enredado no seu ego, na sua arrogância de se achar maior do que o seu pai, que ele não olha para nada disso. E em Hebrom, olha onde ele foi, em um lugar tão significativo para Davi. Em Hebrom, ele anuncia a rebelião contra o pai. A notícia que chega em Jerusalém, para Davi, é que todo Israel está do lado de Absalão. Davi foge com sua família, mas deixa as concubinas no palácio. Absalão volta a Jerusalém e se deita com as concubinas do seu pai. Por que ele faz isso? Porque um homem chamado Aitofel, deixa eu ver se eu falei certo. Aitofel, vou colocar ele aqui no lugar de Joabe. De novo, um homem entre Davi e seu filho. Um homem chamado Aitofel dá um conselho para Absalão. Você quer provar que você é o rei da cocada preta mesmo, que você é o dono dessa parada, que todo mundo vai te respeitar? Tem 10 concubinas do seu pai no palácio. Deite-se com elas. Você se lembra da profecia de Natã? Um homem vai se deitar com suas mulheres diante de todo Israel. Você fez escondido, mas o que você vai receber será público. O que Davi talvez temesse, ou quem sabe, nunca pudesse imaginar, é que esse homem seria um dos seus filhos, seu terceiro filho, Absalão. Percebe que Absalão se coloca no lugar de Davi, lugar como rei, lugar como homem daquelas mulheres. E ele está o tempo todo dizendo, isso é um grito de dor de Absalão, eu sou melhor do que o meu pai. Se coloca no lugar do pai como juiz na porta da cidade. E aí aparece um outro homem na história. Eu vou representar ele por esse homem aqui. Como Absalão ele tá movido em ego, ele tá cego. O ego vai te cegar. O ego cegou Absalão. Então ele pensa que esse homem tá do lado dele. O nome desse homem, eu anotei aqui também, é Uzai. Só que esse homem, ele é leal a Davi. E ele dá um conselho a Absalão, contrário do que o Aitofel tinha dado. Você vai ler essa história em 2 Samuel, capítulo 15. E também o 18. Acho que é isso. Uzai, na cabeça de Absalão, estava do lado de Absalão. E ele acha assim, esse conselho é mais sábio do que o conselho que Aitofel me deu. Aitofel diz para Absalão, não vai à guerra. Manda os homens irem encontrar o exército do seu pai. Uzai diz assim, que isso, rapaz? Você tem que ir na frente da guerra. O que Uzai está fazendo? Ele está usando o ego de Absalão contra o próprio Absalão. Uzai era um homem sábio e leal a Davi. Ele percebe e fala assim, esse rapaz aí, ele vai tropeçar no próprio ego dele, quer ver? E Absalão, envolvido pela sua soberba, ouve o conselho de Uzai. Mas na verdade o que ele não percebe, porque ele está cego no ego, é que Uzai não está do lado dele. Uzai está do lado de Davi. Uzai avisa a Davi todo o plano de Absalão e Davi se antecipa
e manda um exército ao encontro de Absalão. Mas o rei vai dizer assim, olha, não machuquem meu filho. Não machuquem meu filho. Tratem ele com bondade. Mesmo Absalão tendo feito tudo isso, Davi ainda via nele um filho. Mas acontece que Absalão, ele cai na sua própria vaidade. Ele está em cima de um cavalo, dizem que ele tinha cabelos longos e que ao passar por uma árvore ele fica preso nos galhos da árvore. E olha, é muito simbólico que ele tenha ficado preso em uma árvore, porque a árvore é um símbolo de família. E ele estava nesse enrosco porque ele não entendeu o seu lugar na sua família. Ele não entendeu a história da sua família. Então ele fica preso com os cabelos pela árvore. Um soldado de Davi, que honrava Davi e ouviu a orientação, diz assim, eu não vou matar o filho do rei. Mas esse mesmo soldado conta para Joabe. Lembra de Joabe? Acho que era esse aqui, né? E o Joabe fala assim, o quê? Vai lá, dá 3 flechadas no coração de Absalão. E depois os moços de Joabe ou Jonadab, gente? Joabe. Matam Absalão. Assim morre o filho do rei. Quando Davi sabe da morte do seu filho, ele chora. Joabe fala assim, você tá de brincadeira com a gente, né? O exército tava te defendendo. E você tá chorando a morte daquele traidor? Não, Davi tá chorando a morte de um filho. Davi se apruma como pode e vai novamente reinar Israel. Quais são as lições que eu quero trazer para você? Eu quero ler. Eu acabei só contando, porque é uma história muito longa, mas você vai encontrar essa história do capítulo 13 até o 18 de 2 Samuel, tá bom? Do 13 até o 18. Eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, nós somos enredados na história da nossa família. O que Absalão estava vivendo era consequência do pecado de Davi e Betseba. Quando Davi viu Absalão envolvido com espada, quando Davi viu Absalão se deitando com suas mulheres, no coração de Davi dizia assim, esse meu filho só está passando por isso porque eu pequei. Davi era um homem consciente do seu pecado. Você pode estar enredada no pecado dos seus pais. Thalita, mas se meu pai e minha mãe pecou, por que eu vou ser enredada? Jesus não morreu na cruz? Sim, e agora eu quero te dar a chave, que é a aplicação mais importante dessa live. Você quer viver o que Jesus conquistou na cruz para você? E não ser enredada em nenhum pecado dos seus antepassados? Ser livre? A chave não é apenas crer. Crer é a chave, aceitar Jesus. Mas honrar. Porque se Absalão, vou colocar ele morto aqui, estivesse no lugar de honra com relação ao seu pai Davi, ele não teria tido esse fim, essa história trágica. Ele não teria sido a pessoa do sistema que compensou o pecado de Davi com Betseba. O que abriu espaço na vida de Absalão para que ele fosse o representante do sistema nessa compensação terrível? O fato de que ele estava não à frente do seu pai como um filho, mas ao lado do seu pai, se entendendo maior, mais justo, mais preparado, mais forte, mais amoroso do que o seu pai. E isso levou à ruína. Então a honra é uma arma espiritual. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui. A honra é uma arma espiritual que te livra, te desliga dos pecados dos seus antepassados. Quem está em um lugar de honra com relação aos seus pais está livre da história deles. Pode deixá-los e viver a sua própria história. O contrário também é diferente. Quem está em um lugar de desonra, assim como Absalão, está repetindo a história dos seus pais, mesmo sem querer e perceber. Atente-se
que Absalão era filho de Davi. Davi tinha qualidades e defeitos. Como todo pai, todos nós somos filhos de um homem e de uma mulher comum. E assim como pessoas comuns, os nossos pais têm qualidades e têm defeitos. Absalão tomou para si só os defeitos de seu pai. Davi tinha inúmeras qualidades. A aplicação para você é: permita-se estar no lugar de filha, aqui na frente dos seus pais, e tomar para si as qualidades e as heranças benditas que eles deixaram. Absalão quis usurpar do reino, sendo que ele era um príncipe. Ele tinha direito ao reino, ele tinha herança no reino. Quando nós somos desonrosas com os nossos pais, nós abrimos mão da nossa herança e começamos a brigar pelo que não é nosso. A gente deixa de receber o que é nosso e a gente passa a brigar pelo que não é nosso. E no final a gente fica sem nada. A honra é uma chave espiritual que ativa a prosperidade, porque ela te ensina o que é seu. E quando você entende o que é seu, você está pronta para receber as suas bênçãos. Escolha o melhor, a melhor face dos seus pais. Descubra, tome para si e deixe com eles, escute o que eu vou dizer, os pecados deles. Essa é a aplicação dessa live. Eu vou voltar aos comentários. Tô suando aqui. Eu quero saber o que vocês acharam. Deu para aprender alguma coisa? Alguém foi tocada? Algum olho foi aberto? Você entendeu alguma coisa sobre a sua história? Você entendeu alguma coisa sobre os seus pais que você não tinha entendido? Porque isso vale também para a mãe, tá? Escolha o melhor do seu pai e da sua mãe. Tome o melhor. Siga com o melhor. Deixe os pecados deles com eles. Filhas bem posicionadas são herdeiras. Filhas desonrosas são assassinas. São escassas. Fugitivas. Tudo o que aconteceu com Absalão. Miseráveis. E por fim mortas. Que bom que vocês entenderam. Foi uma live difícil de fazer. Esse é um capítulo da história de Davi, desde a sua queda com Betseba até a morte de Absalão, que a gente pergunta: poxa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E bem que Deus, em sua presciência, poderia ocultar essa história da vida de Davi, esse capítulo da vida de Davi. Mas a Bíblia não esconde nenhuma parte da verdade. Porque a gente é liberta quando a gente entende a história completa. Às vezes você não quer olhar, como Davi não quis olhar para o que aconteceu entre Aminon e Tamar. Você não quer olhar para a parte feia da sua história. Você não quer olhar para a parte dura da sua história. Nós temos até a capacidade de gerar uma... Como que é o nome? Amnésia desassociativa. Isso é um quadro clínico. Amnésia desassociativa. A pessoa desassocia momentos, cenas, questões da vida que ela não tem condição de lidar. Porque ela não quer ver, ela não consegue ver, ela não consegue lidar com isso. Só que pessoas presas no eu não sei, nunca são curadas. Constelação é ver. E muitas vezes você vai ver em uma sessão de constelação a parte mais dolorosa da sua história. Mas todo choro que uma sessão pode trazer à tona, que estava preso na aula, encapsulado em memórias esquecidas, perdidas na alma, inconscientes, todo choro que vem à tona, ele é um choro de cura. São rios e águas de cura. É com isso que eu trabalho. É isso que eu faço. É isso que eu ensino as pessoas a fazerem. Olhar para a história da família como um todo. Se posicionar como filhas. Tomar o lugar
de filhas. Deixar o pecado dos pais com os pais. E descobrir as bênçãos que estavam inacessíveis enquanto elas não honravam os seus pais. Deixa eu ver uma pergunta que me foi feita aqui. E quando as consequências dos pais são físicas nos filhos? Acontece. Sabe por quê? Acho que é Amanda seu nome. Amanci. Não sei se é Amanda. Porque os filhos recebem a vida dos pais e com a vida vem tudo o que a vida traz. E alguns pecados, como o de Davi, reverberam nas próximas gerações. É como eu disse no começo dessa live. Se você achar que tudo isso, assim, não tô falando ninguém específico aqui, é uma bobagem, isso não acontece mais, olhe para a vida. Olhe para as pessoas. Olhe para o que acontece com as pessoas. E você vai perceber que o que aconteceu com Absalão continua acontecendo com todo filho que acha que é melhor que o pai. Todo filho que acha que é melhor que o pai tem problemas com os irmãos, como Absalão teve com Amnon. Todo filho que é melhor que o pai, se acha melhor que o pai, em algum momento na vida tem que fugir. E fugir, gente, esse capítulo da história de Absalão, onde ele foge para Jesus, fugir é deixar para trás o que é seu. Quantas vezes você tem que abandonar projetos, sonhos, ideais, potenciais, possibilidades, relacionamentos. Todo filho que acha que é melhor que os pais tem uma hora na vida que tem que fugir. Todo filho que acha que é melhor que os pais, presta atenção. Imagina no seu coração que eu já perdoei. Mas eu perdoei o meu pai. Oi? Será que você está nesse lugar, nessa posição? Você tem essa consciência, essa condição? Todo filho que acha que é melhor que o pai diz isso. Não, mas eu já perdoei, daí deixei para trás. É o falso tomar. E por fim, antes do fim, todo filho que acha que é melhor que o pai, em algum momento, vai declarar publicamente que está no lugar do pai. Ele vai cuidar da mãe, ele vai cuidar dos irmãos, ele vai cuidar do próprio pai, muitas vezes. Tô falando de pai mesmo, tá, Márcia? Pai e mãe biológicos. E por fim, mais terrível de todos, todo filho que acha que é melhor que o pai vai morrer em sua própria arrogância. E aqui eu quero traçar uma linha, porque essa morte pode ser literal, como foi a morte de Absalão. Ele morreu em sua própria arrogância. O que matou Absalão não foi Joabe e seus soldados, foi a sua própria arrogância. Joabe e seus soldados foi só o tiro de misericórdia. Mas muitos vão viver morrendo, longe da vida, porque se acham melhores do que seus pais. Eu não sei o que foi de tão terrível que seu pai possa ter feito. Eu sei que homens em pecado, mulheres em pecado, fazem coisas terríveis. Mas eu digo pra você, existe algo bom que você pode tomar dos seus pais. E nós, do Constelar com a Bíblia, podemos te ajudar a olhar para isso. Sobre isso, a constelação de hoje, compartilha isso com alguém que precisa olhar para a relação com os pais, papai e mamãe. Simeia falando, acontece até hoje. Um conhecido morreu atropelado ontem. A mãe morreu há anos atrás, da mesma forma. Atropelamento na Dutra e no mesmo local. Acontece. Se acontece, não é porque o sangue de Jesus não é poderoso para nos livrar das heranças malditas da nossa família, mas é porque nós estamos desconectados da aliança que o sangue propõe. A aliança que o sangue de Jesus propõe é uma aliança de reconciliação. Quem toma e bebe, quem come e bebe do sangue dele, do pão e do vinho,
Quem participa da sua família precisa viver pelos princípios dele. E os princípios dele são os princípios sistêmicos. Todos pertencem. Cada um tem o seu lugar. E nós vivemos em equilíbrio. Para a eternidade. Nós somos reconciliados com o Pai. E por isso somos reconciliados uns com os outros. Ninguém que toma do corpo e bebe do sangue e exclui pessoas tem parte no corpo. É só um Absalão fingindo que fez as pazes. Uma hora a máscara cai. Olha, com temor e tremor eu vou falar pra vocês. A igreja tá cheia de Absalão. Fingindo que voltou pra Jerusalém pra viver em paz. Mas tramando no coração uma vingança contra o seu pai. Infelizmente, esse tipo de arquitetura satânica e demoníaca não prevalece. Entendem? Pense sobre isso, tá bom? Você que tá vendo a gravação, coloca aqui nos comentários pra mim como foi pra você. As meninas aqui ao vivo eu tô vendo que elas entenderam, acharam forte. Vai ficar salva. Vai ficar salva. Me ajudem a disseminar essa mensagem dura, mas necessária. E aqueles que tiveram ouvidos para ouvir, ouça. Beijo, lindonas. Semana que vem tem mais Constelação à Luz da Bíblia. Tchau, tchau.